Ele é só o Senhor dos Bosques, o Maioral, o verdadeiro rei de Nárnia. Ele está fora há algum tempo, mas ele voltou e aguarda vocês na mesa de pedra. Ele nos aguarda? Só pode ser brincadeira. Eles nem conhecem a profecia. Bem, então... Escutem. O retorno de Aslan, a prisão de Túminos, a polícia secreta está acontecendo por causa de vocês. Está nos culpando? Não, culpando não, agradecendo. Existe uma profecia. Quando a carne de Adão, quando o osso de Adão em cair para Avel no trono sentar, então há de chegar ao fim a aflição. Essa rima não é muito boa. Eu sei que não é boa. Será que não percebem? Há muito tempo foi previsto que 2 filhos de Adão e 2 filhas de Eva derrotariam a feiticeira branca e trariam paz a Nárnia. Não sei se isso vai dar copyright, como é que vai ser. Se der, é isso, gente. Oi, gente! Aqui é a Lívia do Cabeceira, num formato um pouco diferente, né? Com a cara um pouco diferente. Gente, eu tô achando que se bobear, isso aqui é melhor do que a qualidade da câmera, viu? Olha o tanto que dá pra ver a cara de cansada. Eu coloquei uma luz gigantesca aqui na minha frente. Hoje é sexta-feira, dia 10. Na verdade, é dia 11, porque já passou da meia-noite. São meia-noite e 10, por aí. Eu já tô basicamente pronta pra dormir. Só que aí eu decidi gravar antes. E a questão é, eu vou começar agora a ler um livro que eu estou muito ansiosa, que é As Crônicas de Nárnia. É o Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa nessa edição da HarperCollins. Essa edição maravilhosa, me parece estar, né? A tradução ainda vou conferir aqui junto com vocês. Como eu acabei um livro hoje, eu já queria, tipo, começar outro agora. E eu tô doida pra começar esse livro logo. E eu acho que se eu deixar, tipo, amanhã vai estar corrido, domingo também. Então, eu não queria ficar, tipo, todos esses dias sem ler, sabe? Sem começar um novo livro. Então eu vou começar, eu vou ler pouquinho hoje, talvez um capítulo, alguma coisa assim, mas só pra já começar. E conforme eu for lendo, eu vou gravando pra vocês alguns comentários, assim, no meio. E é isso. Gente, assim, eu já tenho vários comentários pra fazer. E eu li só um capítulo, e um capítulo tem, tipo, 5 páginas, sei lá. Primeiro, sobre a edição, maravilhosa. Eu achei que a tradução tá super, tipo, gostosinha de ler, sabe? Não é uma tradução com palavras esquisitas, que às vezes tem, né? Ou algo do tipo, tá legal. Eu tô achando que tem, tipo, a ver com a história e tudo mais. Teve uma coisa que eu não gostei da tradução, que é o fato deles chamarem o Lampião de poste de luz. Porque, tipo assim, o Ermo do Lampião é um nome tão clássico, de um lugar tão clássico de Nárnia. Toda vez que eu vejo um lampião desse de Nárnia, eu imediatamente penso, é um lampião, entendeu? Eu não penso, é um poste de luz. Um poste de luz pode ser um poste que a gente vê aqui na rua. Mas, enfim, isso é até... Agora é só isso que eu encafifei. E eu entendo que é um detalhe, assim, sabe? A outra coisa que eu queria falar é que, como vocês perceberam, eu li só, tipo, 5 páginas e eu já estou falando do Lampião, já tô falando do tal do poste de luz, porque o livro é muito mais rápido do que o filme, né? E aí que eu acho que foi uma coisa legal. Eu amo o filme de Nárnia, eu sei de cor, decorado. O livro eu já li algumas vezes, mas faz muito tempo que eu não leio. Então, assim, tá sendo diferente pra mim. Eu não lembrava que ele era tão direto ao ponto, assim, sabe? Que ele não dava muito contexto sobre como as crianças foram parar lá na mansão do professor, ou então por que elas foram, né, que foi por conta da guerra. Não dá esse contexto todo, assim, também não tem algum prefácio nem nada do tipo que vai dar o contexto. E eu sei que é uma crônica, né, gente? São crônicas de Nárnia. Tô cansada de saber, enfim, de falar pros outros que são livros super curtinhos, que dá pra ler, assim, numa noite, numa sentada, em 2 horas, eu acho que se eu não parasse, realmente, porque eu preciso dormir, mas eu acho que a próxima vez que eu pegar esse livro, eu já queria começar agora, e eu tava, assim, morrendo de vontade de não parar agora, mas eu acho que da próxima vez que eu pegar esse livro pra ler, eu devo acabar, se não mais umas 2 vezes eu devo acabar, assim espero. Pera aí, outros parênteses, né? Eu não vou ficar dando spoilers gigantes,
nesse livro, mas eu vou falar sobre a história, né? E eu acredito que todo mundo pelo menos assistiu o filme, então acho que não vamos ter tanto problema nisso. Mas no primeiro capítulo, então, eles chegam na casa do professor, o professor vai lá recebê-los, não a Dona Marta. Inclusive, não tem uma Dona Marta. E aí agora eu não sei se é uma questão de tradução, de dublagem, que eu assisti já esse filme em inglês, mas eu não me lembro se em inglês a governanta, né, se chamava Dona Marta ou se ela se chamava Senhora Macready, sei lá. E assim, fala até de outras 3 criadas, né, Eve, Margaret e Betty. Não existem, né, essas 3 no caso no filme, mas aqui mesmo ele já avisa, tipo, essas aqui não vão aparecer muito na história. Mas a Dona Marta é a Senhora Macready, a não ser que ela seja Martha Macready. Enfim, no primeiro capítulo eles chegam, são recebidos pelo professor, conhecem lá as criadas, a governanta e tudo mais. Já vai pra, de repente, nossa, no dia seguinte tá chovendo, a gente não vai poder explorar a casa. E aí não tem a tão famosa cena do pique-esconde. Isso eu fiquei chocada, eu achei que tinha. Eles brincando de pique-esconde, que é onde a Lúcia encontra, né, a porta, o guarda-roupa na sala vazia. Na verdade, eles estão todos explorando a casa. Falaram assim, tá chovendo, vamos explorar a casa. E começam a, enfim, entrar nas portas e ver o que tinha dentro de cada sala. Quando eles entram na sala vazia, eles falam, não tem nada aqui, e vão embora. E só a Lúcia que fica curiosa e abre o guarda-roupa, e enfim, aí tem toda aquela cena dela entrando em Nárnia, e aí já é igualzinho, a partir do guarda-roupa, ela entrando, vendo a neve e encontrando com o Sr. Tumnus. A impressão que ela tem do Sr. Tumnus é realmente, eu acho que o filme conseguiu transmitir magicamente, assim, o que C.S. Lewis escreveu aqui pra essa parte. Inclusive, gente, é isso que eu tô achando fantástico, porque eu com certeza vou amar esse livro novamente, né? Eu amo as Crônicas de Nárnia de paixão, mas como eu falei pra vocês, eu não tenho tanta lembrança. Eu tenho a lembrança do sentimento, mas eu não tenho tanta lembrança, assim, da história em si escrita, como ela foi escrita, quais são as diferenças pro filme e tudo mais. Mas por enquanto, gente, tá, assim, só reafirmando a minha opinião de que esse livro é realmente uma adaptação incrível, porque ele não só adaptou, como ele dá mais contexto. Ele vai mais além do que Lewis foi, porque era uma crônica, né? O intuito dele não era fazer um super romance. Geralmente os filmes têm que cortar partes dos livros, e Nárnia provavelmente encheu linguiça, assim, de um jeito bom pra contar essa história. Enfim, tô muito ansiosa pra ler o resto. E quando eu ler, eu volto aqui pra falar com vocês de novo. Oi, gente, talvez eu fale um pouco mais baixo, porque são, tipo, quase 4 da manhã do dia 11 pro dia 12 de fevereiro. Eu não consegui ler hoje de dia, porque eu fiquei fora de casa literalmente o dia todo. E amanhã também vai ser um dia meio corrido. Então tô eu aqui de madrugada lendo, porque eu tava doida pra voltar pra essa leitura. E eu consegui ler mais um pouquinho. Já tenho umas marcaçõezinhas aqui. Inclusive eu vou ler pra vocês algumas marcações, gente, porque eu tô achando divertidíssima essa leitura. Apesar de eu já saber essa história, assim, de trás pra frente, de frente pra trás, de todos os lados, assim, nunca fica velho, sabe? Nunca fica cansativo. Eu tô amando. Pra mim é como se eu estivesse vendo uma nova versão. Literalmente né? Porque é outra tradução da mesma história, dessa história que eu amo tanto. Enfim, tem algumas coisas que eu queria comentar com vocês. Ó, o guardinha passando. A primeira coisa que eu queria comentar é que ele faz mais referências aqui no livro à mitologia romana. Quem tá um pouco mais ligado aí nisso sabe que faunos são seres da mitologia romana que Lewis incluiu aí no folclore de Nárnia, né? E pra quem já leu os outros livros ou mesmo viu os filmes, sabe que tem outros seres da mitologia romana ou então de outras mitologias, mitologia grega. A gente tem sereias, os centauros e tudo mais. Tem vários seres mitológicos, mas aqui ele já faz mais referências à mitologia romana, literalmente citando, assim, né, coisas que não foram citadas no filme. Então o Sr. Tumnus cita o Sileno e ele cita o próprio Baco também. Ele fala assim, que quando era verão, eles costumavam receber visitas de Baco. Baco é Dionísio, né, o deus do vinho. Ele faz essa citação, então
achei legal mencionar isso, que tem mais referências à mitologia romana. Até agora, né, só isso. Acho que ela menciona também dríades, ninfas, mas isso faz parte dos filmes também, então vocês já estão cansados de saber. A outra coisa que eu queria comentar é que aquela cena do Edmundo comendo o manjar turco, no filme a gente fala assim, gente, que criança boba, né? Pelo amor de Deus, comia um docinho ali e já entregou a família toda. E aqui vai dando a mesma ideia, né? A gente vai pensando que a mesma coisa aconteceu, mas aí tem uma informação adicional que nós não temos, pelo menos não a confirmação no filme, né? Que o Lewis escreve assim: por fim, todo o manjar turco havia terminado e Edmundo encarava muito fixamente a caixa vazia, desejando que ela lhe perguntasse se queria um pouco mais. Provavelmente, a rainha sabia muito bem o que ele estava pensando, pois sabia, apesar de Edmundo não saber, que aquele era um manjar turco encantado e que quem o provasse uma vez desejaria cada vez mais e, se lhe permitissem, continuaria comendo até se matar. Gente, é umas coisas meio dark, assim. O livro é todo levinho e aí tem uns comentários, assim, do nada, muito pesados nesse sentido. Eu acho que isso é uma informação importante, né? A gente saber que o manjar turco estava encantado. Então o Edmundo tinha aquele negócio, tipo, quando ele voltou pra Nárnia, tipo, eu tenho que ir até o castelo porque eu quero comer mais manjar turco, porque ele foi encantado pra sempre querer comer mais manjar turco. A história até fala, né, que depois que a rainha vai embora e deixa ele lá, ele fica, tipo, se sentindo mal, enjoado de tanto doce que ele comeu, mas ao mesmo tempo ele não parava de pensar em querer comer mais manjar turco, que foi a melhor coisa que ele comeu na vida. Outro comentário que eu queria fazer, gente, é sobre o professor. Gente, que personagem sensacional. Ele apareceu aqui, né, pela primeira vez naquele momento em que o Edmundo zomba da Lúcia e o Pedro e a Susana vão até o professor desabafar e falar, gente, minha irmã tá ficando louca. E aí tem aquela frase icônica dele, né, que aqui no livro tá desse jeito: ou sua irmã está contando mentiras, ou está louca, ou está contando a verdade. Vocês sabem que ela não conta mentiras, e é óbvio que não está louca. Então, por ora, e a não ser que surja outra prova, precisamos presumir que ela está dizendo a verdade. Essa frase é quase que uma releitura de uma outra frase de Lewis que ele fala lá em Cristianismo Puro e Simples. Eu não vou lembrar exatamente a frase certinha, mas vocês podem ver o vídeo de Cristianismo Puro e Simples que eu falo ela lá. Mas é algo que ele diz sobre Jesus. Ele fala que a gente não pode achar que Jesus era um mestre da moral se a gente não achar que ele era Deus. Porque ele era um cara que veio e falou: eu sou Deus, que tipo de pessoa pode fazer isso? Ou é um louco, ou é um mentiroso, ou tá dizendo a verdade. E, enfim, ele faz essa analogia aqui já dá pra gente identificar essa frase icônica, né, do professor. E aí, gente, outra coisa que eu anotei aqui, até coloquei, que eu achei muito engraçado. No final dessa conversa, tem esse mini diálogo aqui da Susana com o professor. Mas o que vamos fazer? Perguntou Susana. Ela sentia que a conversa estava começando a fugir do tema. Minha cara senhorita, disse o professor, erguendo os olhos de repente para fitar os dois com uma expressão muito penetrante. Existe só um plano que ninguém ainda sugeriu e que vale muito a pena tentar. Qual? Disse Susana. Podíamos todos tentar cuidar da nossa vida, disse ele, e foi esse o fim daquela conversa. Fala, você não é o melhor personagem desse livro? Gente, ele é muito... Fora que ele fica fazendo comentários assim no meio da conversa, tipo... Gente, que povo sem lógica, o que estão ensinando eles na escola? Por fim, gente, é isso que eu tenho pra falar da minha leitura até agora, senão eu vou ficar enchendo vocês de informação meio que inútil, sabe? E a gente não vai ter nada pra falar no final. Então, amanhã eu leio mais e volto aqui pra falar mais com vocês sobre isso. Pronto, gente, li mais alguns capítulos. Eu parei na parte que o Edmundo vai pro castelo da rainha, na hora que ele chega lá e fala pra ela: vai, meus irmãos estão com os castores. Enfim, eu sempre tenho várias coisas pra comentar, né? Sobretudo, eu tô achando que esse vídeo vai ficar gigantesco, eu vou tentar não falar tanto. Mas enfim, uma coisa que eu achei interessante de se saber aqui no livro é que a Susana, ela não é tão chata.
igual no filme. Não que no filme eu ache ela uma pessoa chata, mas é que ela fica implicando, sabe? Tipo, ai não, vamos embora, ai não sei o quê. E aqui não. É na verdade ela que fala, realmente eu acho que a gente tem que dar um jeito de salvar o Fauno, né? Porque ele salvou a Lúcia e tudo mais. Ela que encoraja eles a ficarem em Nárnia e tudo mais um pouco. E até o Pedro, naquela conversa que eles têm com os castores, e eles estão falando, tipo, então a gente vai levar vocês pra conhecer Aslan, porque vocês são os 4 humanos da profecia. O Pedro vira e fala assim, estou ansioso para conhecê-lo. Tipo, eles não ficam naquela negação que eles ficam no filme, sabe? É porque a gente é de Finchley, a gente não é herói, e sei lá das contas. Não, aqui eles ficam, tipo, eles ouvem tudo e falam, beleza, vamos lá. E é isso, eles só, tipo, se arrependem um pouco de terem ido pra Nárnia quando o Edmundo foge e tem toda aquela questão, né? Uma coisa que não é mencionada no filme, e aí eu acho que é uma coisa boa, assim, sabe? Porque eu não sei como me sentir em relação a isso, mas é que eles estão contando, tipo, qual que é a linhagem da Rainha Branca, né? E eles falam que ela é filha de Lilith, que foi a primeira esposa de Adão. Não sei como me sentir em relação a essa informação aqui. Eu não sei o que C.S. Lewis pretendia colocando essa informação no livro. Porque, assim, a menos que ele realmente acreditasse que Lilith foi a primeira esposa de Adão, não faz o menor sentido colocar isso aqui, sei lá. Estou escolhendo ignorar que essa informação está no livro. Mas é meio que pra falar, né, que a Feiticeira Branca não é humana, né? Ela é um outro tipo de ser. Gente, e é isso. Por enquanto, acho que é isso. Se eu esqueci de falar alguma coisa, eu falo na próxima, ou então falo no final. Oi, gente. Pra vocês passou, tipo, 2 segundos. Pra mim passou uma semana, mais de uma semana. Tá? Já passou mais de uma semana. A última vez que eu gravei foi sexta-feira, sem ser a última, a outra. E hoje já é segunda. E então, tipo assim, faz uns 10 dias aí que eu não leio, simplesmente. Porque, nossa, eu escolhi o pior mês pra gravar isso pra vocês. Porque eu estava muito na correria ultimamente. Então, o meu objetivo é terminar essa leitura hoje. E aí eu volto já pra falar com vocês o final. Antes da gente ir, né, pra resenha. Enfim. Gente, acabei esse livro maravilhoso, né, que a gente já não tinha dúvidas. Eu vou falar mais, tá? Vou preparar exatamente tudo que eu quero falar sobre esse livro e vou falar aqui com vocês agora no finalzinho do vídeo, mas, né, sobre esses últimos capítulos que eu li. Só queria dizer, gente, que assim, realmente, cada página que eu leio eu fico mais impressionada com a adaptação, o quão boa. Nossa, eu sou apaixonada no primeiro filme de Nárnia, gente, porque foi muito bem adaptado, tipo, tudo que tá aqui, basicamente, tá no filme. E o filme ainda tem cenas que nem estão aqui. Então, tipo assim, é mais aprofundado, sabe? Por exemplo, a batalha mal é descrita aqui. A gente fica vendo a Lúcia e a Susana com o Aslan, né? Na mesa de pedra, e a ressurreição e tudo mais, e a gente mal vê a batalha acontecendo. Enquanto no filme tem toda, tipo assim, a trilha sonora, toda aquela cena, tipo assim, é muito lindo. Tem algumas cenas que, por exemplo, não tem no livro. O Edmundo conversando com o Sr. Tumnus na prisão, não tem isso no livro. O Pedro lutando com o Malgrim lá naquele rio, descongelando, e a Lúcia se perdendo, isso também não tem no livro. Então, assim, tem várias ceninhas, assim, que eu acho que foram uma ótima adição pra essa história que já é maravilhosa por si só. Enfim, vou falar mais sobre isso com vocês, mas por enquanto é isso, gente. Nossa, eu tô apaixonada, de verdade. Foi muito legal voltar pra esse universo aqui. Gente, então finalmente estamos aqui para fazer os comentários finais. Esse vídeo que demorou mais de um mês para ser gravado. Não, mais de um mês não, mas quase um mês. Eu tô gravando assim bem depois de quando eu acabei de ler. Mas eu ainda tenho alguns comentários finais
pra falar sobre essa história que, assim, é tão querida no meu coração. Se não teve problema de copyright, vocês viram no começo do vídeo que eu sei de cor esse filme. O filme do Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, literalmente, as pessoas odeiam assistir comigo, porque eu fico falando junto, cantando todas as músicas. É literalmente quase que o filme inteiro, do começo até o final, em português, né? Porque esse é daqueles filmes que você não se importa de assistir em português, porque eu já cresci com essa dublagem e eu amo esse filme, assim, de todo o meu coração. Eu lembro de eu pequenininha assistindo, e graças a Deus, porque isso me trouxe para o universo de Narnia, eu pude ler as outras histórias também e me apaixonar ainda mais por esse mundo que Lewis criou. Enfim, né? E também pro universo de Lewis mesmo, de ler Lewis. Foi tudo graças ao primeiro filme e eu sou apaixonada por ele até hoje. É um dos meus filmes preferidos. Top 3 filmes preferidos da vida. Top 2. Mas enfim, em caso de alguém nunca ter assistido, nunca ter lido, né? Do que se trata essa história? 4 irmãos vão parar em um mundo diferente chamado Nárnia, né? Como se fosse uma realidade paralela em que o tempo passa diferente. Lá eles acabam caindo no meio de uma guerra. Os povos daquela floresta, né, de Nárnia, estão há muito tempo num inverno, numa ditadura imposta por uma feiticeira chamada Jadis, que se diz rainha de Nárnia, né? Se autocoroou rainha de Nárnia, mas o verdadeiro rei de Nárnia é Aslan, o leão. Provavelmente você pelo menos já viu a foto do Aslan, né? Então eles têm uma profecia de que 4 filhos de Adão e Eva, né? 2 filhos de Adão e 2 filhas de Eva, então 2 meninos e 2 meninas humanas, chegariam em Nárnia, porque Nárnia não tem humanos, e seriam coroados reis e rainhas de Nárnia e derrotariam a feiticeira branca e trariam paz pra Nárnia, como vocês viram no começo do vídeo. E é isso que vai acontecer. Só que aí tem vários impasses, né? Um dos irmãos é meio traíra, vai ali se aliciar com a feiticeira branca, querendo virar rei, e acaba traindo os irmãos dele. Várias coisas acontecem, várias referências à Bíblia, né? Aslan, pra quem não sabe, é uma representação de Jesus, né? É Jesus no mundo de Nárnia. Então tem a morte, a ressurreição e tudo mais, tem tudo isso. E é um livro simplesmente mágico. Apesar de ser um livro pra crianças, é um livro mágico que você, assim, lê amando, entendeu? Lê rindo, sorrindo. Tipo, nossa, que coisa linda. Que coisa linda esse mundo, esse universo, tudo que esse homem escreveu. Então essa é a história, basicamente, né? No final eles são realmente coroados reis e rainhas de Nárnia. Quem é coroado rei e rainha de Nárnia será sempre rei ou rainha. Então a gente já sabe, né, que esses 4 irmãos têm uma importância muito grande pra essa saga, né? Pra essas crônicas. Esse não é o único livro que eles aparecem, não é o único filme, mas também não é o único livro. Na verdade, tem alguns outros. Esses são os personagens, assim, mais conhecidos, né? Porque eles aparecem na maior parte dos livros. Tem um ou outro, só que eles não vão aparecer. Uma coisa que eu queria falar muito legal sobre esse livro, olha aqui a dedicatória, que bonitinha que C.S. Lewis faz. Para Lucy Bearfield. Minha querida Lucy, escrevi essa história para você, mas quando eu comecei, não me dera conta de que as meninas crescem mais depressa que os livros. Eis que você já é velha demais para contos de fadas, e a época em que ela estiver impressa e encadernada estará ainda mais velha. Mas algum dia terá idade suficiente para começar a ler contos de fada outra vez. Então, poderá tirá-la do alto da estante, espanar o pó e me dizer o que pensa a respeito. Provavelmente estarei surdo demais para escutar e velho demais para compreender uma só palavra que disser, mas serei ainda seu afetuoso padrinho, C.S. Lewis. Então essa história, gente, o mundo de Nárnia, basicamente, porque essa foi a primeira história lançada, né? Não é a primeira história na ordem cronológica, mas foi a primeira história publicada por Lewis, a primeira que ele escreveu sobre Nárnia. Essa história foi baseada na Lucy, né? A Lúcia, traduzido por português, mas em inglês é Lucy, que era a afilhada dele. Então, muito fofo. E eu acho muito legal essa coisa que ele fala, né? Ele fala isso em outros livros também, que tipo assim, a gente quando é criança ama ler contos de fadas, depois a gente para de gostar de ler, e quando a gente adquire uma idade suficiente, a gente volta a amar ler contos de fadas. Eu, particularmente, nunca parei. Nunca vou parar, tá? Principalmente Nárnia. Sempre amei e sempre vou amar. Agora, alguns comentários que eu gostaria de fazer sobre essa história, né? A gente conhece aqui o professor Diggory Kirke, whatever, que a gente sabe, né, quem leu as outras histórias, aparece na primeira história da ordem cronológica. Ele vai ser o primeiro humano a ir pra Nárnia. Inclusive tem resenha sobre esse livro aqui no canal. Eu não gosto muito daquele vídeo, foi o primeiro vídeo do canal. O meu primeiro vídeo, a minha primeira resenha, eu odeio aquele vídeo. Mas se você quiser ver, tá lá. Logo a gente vai refazer, né, as resenhas de Nárnia de todas, e conforme a HarperCollins tá lançando, né, já tá no terceiro, a gente tá aqui no primeiro, mas a gente vai fazer, gente, garanto. A gente vai revisar aqui pra fazer essas resenhas pra vocês, pra fazer vlog de leitura pra vocês. Mas, por enquanto, tem
tem esse resumo meio ruim aqui do primeiro livro em ordem cronológica, em que o professor Kirk, o principal, né, o personagem protagonista, ainda quando criança, né, não quando velho. E agora ele tem esse encontro de novo com a floresta, com esse mundo mágico de Nárnia, mesmo que através das crianças. Ele não chega a voltar, mas ele tem esse contato através das crianças e é muito legal de ver isso sabendo, né, que ele já tinha ido pra Nárnia. No filme dá a entender isso mesmo, mas, tipo, a gente sabe, a gente tem certeza que ele já foi, porque tem uma história contando isso. Falando no filme, inclusive, gente, eu já falei ao longo desse vlog, mas o filme tem umas partes a mais, né? Então eu acho essa adaptação fantástica. São poucos as adaptações de livros que são boas adaptações, né? Que são adaptações que você fala, nossa, essa adaptação aí é boa. Vocês sabem, Jogos Vorazes pra mim é uma adaptação perfeita. E esse filme, As Crônicas de Nárnia também. É assim, é impressionante. Eles conseguiram colocar toda a essência da história, todas as cenas importantes, todas as cenas basicamente, e ainda acrescentaram, colocaram mais profundidade em algumas coisas, porque Nárnia é uma crônica, né? Não é possível que eu não tô gravando. Enfim, acabei de ver que o meu áudio tinha parado de gravar. Eu não sei em que momento parou, então vai ter algum pedaço aí que vai estar com áudio só da câmera, mas espero que dê pra entender. Voltando pra programação do vídeo. Então eu acho essa adaptação perfeita, né? Eles conseguem dar mais profundidade pra história. E outra, né, falando ainda sobre as referências que a gente fala sobre a Bíblia e sobre as coisas. Tem várias referências muito conhecidas, como por exemplo a própria morte e ressurreição do Aslan, né? A questão de ser uma pessoa sem pecados, né? Que era a única pessoa capaz de ressuscitar, de morrer pelo pecado de uma outra pessoa e ressuscitar porque é inocente. Mas tem uma referência que eu nunca vi as pessoas falando e que eu reparei a primeira vez agora. Eu reparei nessa referência que também é uma hora que a Susana, ela olha pra Aslan na hora que Aslan ressuscita. Deixa eu ver se eu acho. E ela fica, você não é... Perguntou Susana com a voz trêmula. Não conseguia se obrigar a dizer a palavra fantasma. Aslan baixou a cabeça dourada e lambeu a testa dela. O calor de seu hálito e uma espécie de aroma profundo que lhe parecia permear o pelo a envolveram toda. Pareço, disse ele. Então, tipo assim, é uma referência clara agora que eu sei quando Jesus ressuscita, né? E os discípulos lá não estão acreditando e Tomé pede pra ver. Assim, eu preciso ver as suas mãos pra acreditar que você é Jesus, né? Que não é um impostor ou um fantasma ou whatever. E eu nunca tinha reparado nessa referência, achei muito legal. Enfim, só um comentário. Outra coisa do filme, gente, que eu tava falando, é que aquela cena da feiticeira matando o Aslan é muito mais macabra no filme. Tipo assim, esse livro, ele é todo infantilzinho e aí às vezes do nada ele solta umas cenas, tipo, muito pesadas, uns comentários muito pesados, assim. Mas no filme, eles conseguiram deixar aquela cena bizarramente pesada, entendeu? Eu tinha medo quando eu era criança, né? Quando ela fala, consciente disso, desespere-se. Inclusive tem essa frase no livro. Mas todo aquele discurso que ela faz não tem. É só ela falando pro Aslan, ó, seguinte, você achou que eu não ia matar o menino depois de matar você? Então, agora que você sabe disso, fica desesperada aí e morre. Né? Mas todo aquele discurso que ela faz antes foi original do filme e eu achei que, tipo assim, deu muito mais profundidade pra cena também, né? Enfim, mas essa cena é bizarramente emocionante, né? No sentido que vocês estão entendendo, né? Que tipo de emoção que essa cena passa, tanto no livro quanto no filme. Nos dois você vai sentir a mesma coisa, sentir o desespero ali de estar vendo Aslan sendo levado ali pra ser morto, né? Uma pessoa, no caso um leão, inocente, pra morrer no lugar de um menino bobo que traiu a família inteira. E a gente sabe que é isso que Jesus fez por nós, por isso que fica mais difícil ainda de ler, de assistir. E outra coisa, gente, último comentário pra fechar. Sabe os adjetivos que eles recebem no filme, na hora que eles estão sendo coroados? Aí eles falam, Rainha Susana, a gentil, Rainha Lúcia, a destemida, Rei Edmundo, o justo, e Rei Pedro, o magnífico. Sabe isso? Tipo assim, ninguém entendeu por que o Edmundo foi chamado de justo depois de ter traído todo mundo, entendeu? Logo depois, tipo, acabou de se fazer as pazes com os irmãos e tá sendo chamado de justo. Aí eu falei assim, ou foi uma profecia, né, de que ele ia ser um homem muito justo, ou então não faz sentido nenhum. Mas eu acho que no livro faz mais sentido, porque esses adjetivos eles recebem depois. Então, conforme eles vivem a vida, sabe quando Alexandre o Grande, ele foi
chamado com esse adjetivo por ter mostrado ser aquela pessoa. Então Edmundo foi um rei muito sábio, muito justo, e por isso ele foi chamado de o Justo, porque depois daquilo ele virou uma pessoa assim, sabe? Não que ele já era antes. Então acho que no filme fica meio contraditório, mas no livro explica o porquê, né? Ele realmente mudou de vida e por isso eles receberam aqueles adjetivos depois, que eles já estão crescidos, voltando pra vida real. Enfim, gente, é isso. Não foi bem uma resenha, né? Foi mais um comentáriozão aqui sobre essa história maravilhosa que eu não me canso de falar sobre. Inclusive, se você gosta de Nárnia, deixa nos comentários também pra gente saber, porque eu sou apaixonada, de verdade. Eu sou insuportável quando o assunto é Nárnia. Insuportável. As pessoas não gostam de falar comigo sobre Nárnia porque eu sou, assim, desse jeito, deu muito empolgada. E é isso, gente. Se você quiser assistir Nárnia comigo, me fala, se você não se irritar com eu falando todas as falas junto. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.